people! This is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos a este vídeo. Gente, estou fazendo esse vídeo porque é pra inaugurar uma nova fase do podcast. Eu já venho trabalhando nela tem alguns meses, eu já comecei mudando algumas coisas do retorno do podcast do final do ano passado e tô conseguindo manter uma frequência ok de episódios do podcast. Mas é por N motivos, principalmente de saúde, eu vou ter que fazer uma cirurgia, então acabou que, nada grave, mas assim, acabou que médico, exame, nananã, então tipo, tudo embrulhou um pouco esse início de ano, então por isso eu não consegui manter em alguns momentos essa frequência de episódios. Mas agora as coisas estão se organizando um pouco melhor, enfim. Qual é o meu objetivo, né, fazendo esse vídeo? Trazer pra vocês essa novidade de que o podcast tá entrando numa nova fase, não só o podcast, mas o Instagram como um todo, de conteúdo, de posts e tudo mais. E aí, com esse objetivo, né, de uma nova fase, eu quis mudar a identidade do podcast, né, aqui do Instagram também, e vou fazê-la de uma tacada só. Não vai ser aos pouquinhos, não. Eu já comecei dando uns spoilerzinhos, não sei se vocês já viram, mas enfim. Então, agora, a partir desse vídeo que inaugura... Seria cortar a tesoura numa fitinha, né? Seria tão interessante. O podcast, o Instagram, vai estar com uma nova roupagem e visual, né? De identidade visual. Um pouco mais elegante, mais sóbria, mas ainda assim trazendo os aspectos da história que eu amo, os aspectos clássicos e delicados, enfim, que estão na minha essência. Mas eu tô saindo um pouco do colorido, como era, e tô indo um pouco mais pro sóbrio. E é isso, né? A vida é feita de fases, eu entrei nos meus 30, esse ano eu vou fazer 31, então assim, né? Uma nova mulher, ok. Gente, Jesus. Mas enfim, e aí com isso, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu já tenho feito alguns vídeos me mostrando, né? Tenho postado aqui pra vocês, e porque eu entendo que o Elizabeth Margot, ele é pra além de história, ele é Giovanna, essa é a identidade, né? O nome Elizabeth Margot, ele vem disso. Ele surgiu, né, como um pseudônimo quando eu era adolescente, não queria usar meu nome. E agora eu uso o meu nome, eu sou a Giovanna, porém Elizabeth Margot virou a minha arte, tudo que engloba a minha arte. E o podcast é uma arte minha, então por isso que eu mantenho o nome Elizabeth Margot como do podcast. Com isso, eu também tenho uma nova aventura. Eu estou abrindo uma patisserie, uma confeitaria. Vou deixar o Instagram pra vocês no link na descrição. E provavelmente o vídeo vai ser compartilhado. E por quê? Eu sempre amei fazer doces. Eu sempre gostei de experienciar esse lado doce da comida, tá? E de fazer. Comer e fazer. E eu tenho ao longo da minha vida passado por diversas mudanças de saúde, de peso, mas principalmente de mentalidade. Eu não deixei de amar doce, mas eu simplesmente entendi que eu não queria, não podia e não queria seguir numa filosofia de vida mais industrializada, mais com açúcar refinado, com farinha de trigo. Eu entendi que esses são alimentos ultraprocessados, refinados, etc., que me prejudicam mais do que me ajudam. Ah, o sabor é maravilhoso, mas no fim das contas vai acabar me prejudicando. Então, o que eu comecei a criar ao longo dessa minha jornada de vida? Comidas, principalmente doces, mais equilibrados e mais saudáveis, tá? Eu não vou ficar aqui explicando exatamente como vai ser, eu vou fazer um vídeo melhor falando sobre a confeitaria, depois eu acho que vai fluir melhor assim. Mas eu já tô dando esse spoiler porque também tá sendo um projeto em paralelo. E, ao mesmo tempo que é um projeto em paralelo, faz parte dessa essência e dessa minha subjetividade e dessa minha arte, que é a Elizabeth Margot. Então ela vai se chamar Elizabeth Margot Patisserie. Patisserie, pra quem não sabe, é confeitaria em francês. E Elizabeth Margot é um nome que não é francês em si, mas que tem essa pegada, né, esse toque de fala, né, que eu acho, principalmente Margot, que eu acho muito, muito chique. E então eu escolhi patisserie em vez de confeitaria, tá? Eu acho que combina foneticamente mais com o nome e com o conceito que eu quero passar pra vocês. E esse conceito a gente vai conversar melhor depois, mas eu já tô abrindo aqui porque é importante pra mim viver da minha arte, tá? Viver da minha subjetividade, viver de quem eu sou, da minha essência. E o podcast, como a confeitaria,
como história, enfim, é isso, sou eu. Então eu falei, por que não levar essa minha essência pro mundo, para as outras pessoas conhecerem, para além da fala, mas materializar. E por isso surgiu a Patisserie. Essas são novidades que eu tenho para contar para vocês. Vocês vão vendo ao longo das postagens essa nova fase, essa nova identidade. Até uma coisa que eu me preocupei é que eu quero que o podcast e a Patisserie conversem em identidade, porque são Elizabeth Margot. Então, eles têm ali uma relação próxima na logo e na identidade visual, tá? Uma outra coisa que é importante e que eu acho que também faz parte disso é que eu tenho feito mais vídeos, não só meus, mas também com coisas que eu coleciono, com coisas que eu amo, muitos de CD de K-pop, de J-pop. Isso é uma coisa que eu não vou deixar de fazer, porque eu gosto, eu acho que é diferente, eu acho que é único, eu acho legal de assistir. Então eu vou continuar trazendo esses vídeos pra cá. Mas também eu vou continuar com postagens sobre história, sobre todo esse mundo que eu amo e que foi o início desse podcast, desse projeto, né? Eu comecei fazendo isso, né? Tanto que no início o podcast chamava Escola de História. E é isso, gente. Vocês vão ver mais essa carinha por aqui, justamente como parte dessa nova fase do podcast, também com a Patisserie. E os vídeos que eu tô adorando fazer e que eu acho que mostram um pouco mais da minha essência, da minha subjetividade e de quem eu sou. E Elizabeth Margot é quem eu sou. É a minha arte Giovanna, de ser. Ó, chique. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Comentem alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Fiquem atentos porque as coisas vão surgir, mas são conteúdos que vão vir com algum sentido, com algum significado, com alguma profundidade. Acho que esse que é o maior objetivo aqui do meu Instagram. É esse. Seja pra se divertir, pra relaxar ou pra aprender e conhecer um pouco mais do mundo e da vida, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!